Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quarta-feira e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. E hoje a Igreja celebra a memória de São Sebastião, um mártir e um verdadeiro exemplo de pessoa que testemunhou a sua fé, derramando seu próprio sangue por amor de Cristo e da Igreja. No Evangelho de hoje nós ouvíamos Jesus, como ontem, em mais uma polêmica a respeito do dia de sábado. Dizia o Evangelho em que Jesus entrou em uma sinagoga e era dia de sábado, e ali estava um homem com um problema na mão, tinha a mão seca, e por causa disso as pessoas ao redor começaram a olhar e se perguntar se Jesus iria curá-lo, porque era sábado e eles também pensavam que por ser dia de sábado uma pessoa não podia ser curada. E quando Jesus percebe isso, imediatamente ele chama aquela pessoa que estava com aquela doença, com aquele problema, e diz a ela: fica aqui no meio. Isso é interessantíssimo porque apenas esta expressão de Jesus já demonstra aquilo que Deus deseja do ser humano, porque aquela pessoa com a mão seca, por ela possuir essa deficiência física, ela era excluída, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada, castigada por Deus por causa de algum pecado seu, ou talvez algum pecado de um antepassado seu. Isso já excluía a pessoa, colocava a pessoa do lado de fora da roda. E quando Jesus chama, fica aqui no meio, Jesus está querendo dizer, por este gesto, que todas as pessoas são valiosas e preciosas aos olhos de Deus e ninguém jamais deve ser posto de lado, excluído ou abandonado. E depois que Jesus tem essa atitude, ele pergunta às pessoas que estavam ali o que era mais importante, se era salvar ou deixar morrer. E as pessoas não respondem nada, isso entristece muito Jesus, que cura aquela pessoa, porque por meio desta cura Jesus estava querendo justamente ensinar aquelas pessoas a sua mensagem mais primordial, mais fundamental, que é aquilo a que ele se refere na sua pergunta: curar ou deixar morrer? Dar a vida ou deixar que a pessoa se entregue à morte, ou encontre-se com a morte, ou tenha a sua vida retirada? O Cristo veio para trazer-nos a vida, e por meio dos seus ensinamentos, dos seus sinais, dos seus milagres, é sempre esta mesma condição que ele nos transmite, a condição de oferecer a vida para a pessoa. E é mais interessante ainda nesse Evangelho que depois que Jesus faz tudo isso e dá a vida àquela pessoa, a coloca novamente no meio daquela sociedade, dizia que algumas pessoas do partido de Herodes e também ali da sinagoga, pessoas ligadas à fé, começaram a tramar contra Jesus. Enquanto Jesus fazia o bem e oferecia a vida, enquanto Jesus retirava as pessoas da sombra da morte, da exclusão, de todos estes preconceitos que haviam na época, os outros estavam preocupados em tramar contra a vida de Jesus. Ele trazia a vida e para ele desejavam a morte. Vamos pedir ao Senhor Deus algumas coisas pelo exemplo deste Evangelho. Primeiro de tudo, que saibamos trazer as pessoas sempre para o centro da vida. Que não sejamos pessoas que excluem, que discriminam, que colocam os outros do lado de fora da convivência social por causa dos nossos padrões, por causa daquilo que nós pensamos correto, por causa daquilo que nós julgamos ser o necessário, etc., que jamais excluamos a nenhuma pessoa. Saibamos amá-las e valorizá-las como nós ouvíamos o Senhor agir no Evangelho. E que também jamais tramemos contra a vida de ninguém, porque o Senhor veio para nos trazer a vida e nos pede também que sejamos este agente de vida para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe.